Jesus nos ampare. O tema da noite, eu falei para o Gilberto que era mais difícil do que falar sobre a riqueza, a prova da riqueza. Porque esse tema, todos nós entendemos, todos nós sentimos ou passamos por isso. Mas nós estamos aqui para conhecer o que a doutrina espírita nos fala sobre ele. Em vermelho, o nosso tema hoje são as paixões. Quem não entende de paixão aqui? Né? Está na nossa condição, entender de paixão. Esse tema está estudado na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala da ética, da moral espírita. No subtítulo das leis morais, das leis que nos regem como espíritos, que foram desenvolvidas mais tarde por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E do capítulo 12, da perfeição moral. Será que as paixões são a perfeição moral? São ou não são? As paixões são boas ou não são? Acha que não? Uma paixão é uma coisa ruim, uma coisa da perfeição moral. Para aperfeiçoar. Vamos ver o que a doutrina fala. Para começar, nós estamos no Aurélio, né? Novo Aurélio, século XXI, que agora não é mais novo, né? Porque depois da regra da nova ortografia, ele agora virou um velho Aurélio. Mas a gente falando, não vê os erros gráficos, né? Eu encontrei 15 definições para a palavra paixão. Primeira, sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Outro, amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa. 3, afeto dominador e cego, obsessão. Entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Atividade, hábito ou vício dominador. O objeto da paixão. Agora vê. Desgosto, mágoa, sofrimento. Arrebatamento, cólera. Disposição contrária ou favorável a alguma coisa que ultrapassa os limites da lógica, parcialidade marcante, fanatismo, cegueira. Outro sentido, o martírio de Cristo e dos santos. Ou então a parte do Evangelho que trata do martírio do Cristo. Outra, expressão de sensibilidade ou entusiasmo de artista que se manifesta numa obra de arte. Calor, emoção. Na música, é um gênero de cantata ou oratório religioso cujo tema são os acontecimentos que precederam e acompanharam a morte do Cristo. E no teatro é uma composição dramática baseada na vida de Cristo. E a 15ª chama-se Paixão, uma peça de construção naval, de um navio, né? Se tiver alguém aí dessa área, sabe bem o que é. Mas eu vou ler sem entender, então não vou ler, né? São palavras técnicas da construção naval. Muito bem, né? Eu, quase sempre, quando começo esses estudos, eu caio nesse esquema, porque é o início de tudo. Eu sou professora de Jardim de Infância de Doutrina Espírita, de Beabá. Então eu vou no Beabá. Os muitos aqui que têm muito mais estudo do que eu, né, vai ficar um pouco enfadonho, né, mas eu posso fazer, né. Eles mandam, a gente obedece.
Então vocês têm paciência com a tia. Olha só. E esse estudo, para que ninguém se sinta assim atingido pessoalmente, ou que eu esteja aqui conclamando ou me colocando, não. Se tem uma coisa que eu não sou, é branda, né? Não sei se é branda mesmo, né? Exagero, né? Aqui, ó. Entendeu? Então esse estudo aqui foi primeiro para mim, né? Então, eu vou passear pelo livro dos Espíritos, ver o que a doutrina nos leva para nós nos entendermos, né? Que é o objetivo da doutrina. A gente precisa se entender o que é, para a gente poder fazer alguma coisa disso, se quiser, né? Então, o princípio de tudo, pergunta número 1 do livro dos Espíritos, é Deus, né? Inteligência suprema, nada, né? Nada superior, supremo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, causador, né? Origem, criador de tudo. Tudo o quê? Né? De tudo, né? Então, de tudo. Na pergunta 27 do livro dos Espíritos, vocês devem conferir, para a gente não ficar repetindo. Na pergunta 27 do livro dos Espíritos, diz que Deus criou o Espírito e a matéria. Credo em cruz. Minha letra não é assim não, quando eu tô calma ela é mais bonitinha. Tudo que existe, os elementos gerais do universo são o Espírito e a matéria. Deus, Espírito e matéria são a trindade universal. É tudo que existe. Deus, o Espírito e a matéria. Tá certo? Toda a matéria é feita de fluido cósmico, muito bem. Universal. Não diz que todo mundo sabe tudo, que eu vou falar aqui. Universal. Eu não vou escrever não. Está muito ruim. Olha só. Fluido cósmico universal, que é a matéria perfeita, sutil, etérea, palavras do livro dos Espíritos, hein? Né? Imponderável. É essa matéria que dá origem a toda a matéria que existe. Né? Depois a gente vai ver o que isso tem a ver com a gente. Tá certo? Fluido cósmico. E aqui, isso na questão 27. Na questão 88, tá? Está lá escrito que o Espírito é uma chama, uma luz, uma centelha etérea. Então isso daqui é que é um Espírito. No futuro, naquele quadro virtual, né? Aí aqui vai aparecer uma luz, né? Vai ser bom, né? Vai aparecer uma luz aqui. Né? Isso que o Espírito é, né? Que vai do opaco, do escuro até o rubim brilhante. Isso é que é o Espírito, tá? O Espírito. Só que o Espírito está sempre envolvido por um fluido. Isso aqui deveria ser uma forma humana, tá, gente? Deveria ser. Ficou sem pescoço, coitado. Ficou parecendo fantasminha mesmo, né? Pois é, porque isso daqui é o perispírito. O perispírito está nas questões de 93 a 95. Ele envolve o espírito, tá? E ele é feito do fluido cósmico. Para haver a ligação dessa matéria com esse espírito, tem que existir um intermediário, que é o perispírito, que é feito de fluido cósmico. A gente faz ele assim porque ele é assim mesmo, ele não é contido, ele é matéria fluida, volátil. Não fica assim contido, não é matéria pesada como o corpo da gente, né? O corpo da gente, eu vou fazer aqui assim, ó. Matéria pesada, tá? Matéria pesada, que é feito de fluido cósmico também. Tá certo? Muito bem.
Então a gente, vamos aqui. Nós fomos todos criados, na lei de Deus não tem privilégio, é tudo igualzinho. A lei é uma lei, existe a lei de igualdade. A lei de Deus cai igualmente sobre todos nós, né? Ninguém burla a lei de Deus. Nós fomos todos criados simples e ignorantes. Está nas questões 115 e 133. Simples e ignorantes. Isso é importante? Tudo isso vai cair nas paixões, hein? Parece não, mas vai. Simples e ignorantes, aqui, ó. Como caminho zero, né? Zero aqui no sentimento e zero aqui no conhecimento. Nós fomos criados assim, como caminho zerinho, né? E aí nós vamos evoluir. É a finalidade nossa, nós vamos evoluir. Nós vamos passar para espíritos, de espíritos imperfeitos, a espíritos bons, depois para espíritos puros. Ela não vale, porque ela é professora. As professoras não valem. Puros, Gilberto fala isso para mim, você não vale. Puros, né? Espíritos que alcançaram a plenitude, como diz Joana de Ângeles, né? Espíritos puros. Esse aqui está o nosso caminho, a nossa evolução. Espíritos imperfeitos, né? Que o mal ainda é maior. O mal predomina. Espíritos bons, que o bem predomina sobre o mal. Tá? E espíritos puros que alcançaram toda a perfeição possível, a perfeição relativa em relação a Deus. Jesus é um espírito puro, está a caminho da luz com todas as letras. No livro dos Espíritos só diz que ele é o nosso guia e modelo, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo. Questão 625. Jesus, mas ele, a caminho da luz, na primeira página, no primeiro capítulo, em todas as letras, que Jesus é um dos seres angélicos, né, que dirige o universo. E acatam as ordens de Deus e dirige o universo. Jesus. Então nós estamos destinados todos a chegar a essa condição, a fatalidade. Foi assim que Deus fez. Tá certo? Mas para isso, bom, então nessa caminhada nós vamos do simples, nós vamos trabalhar o sentimento até que o sentimento se transforme completamente em amor. Muito bem. E o conhecimento ignorante, que ignora, que não tem conhecimento, nós vamos adquirir todo o conhecimento possível e vamos, mais um pouquinho, saber aplicá-lo, né? Conhecer, até que não é tão difícil, agora saber aplicar é que é difícil. E saber aplicar é a sabedoria. Então nós vamos, como os espíritos puros, nós vamos alcançar todo o sentimento possível e toda a sabedoria possível. Tá certo? Mas para isso, para nós alcançarmos isso, nós vamos que entrar na roda das reencarnações. Aí o que acontece? Né? Nós vamos juntar isso aqui, né? O espírito com o corpo. Então nós vamos. Isso. O corpo, né? O corpo, espírito. Aí aqui eu faço telespírito ligando tudo, tá? Se fosse tridimensional, dá para ver melhor. Nós vamos chegar lá. Será que eu não vou estar viva até lá? Já está vindo a televisão tridimensional, daqui a pouco vai ser a imagem. Assim. Tá certo? Então somos nós reencarnados. Por que isso, hein? Questão 132 do Livro dos Espíritos, essa eu vou ler. Tá? Por quê? Né? Por quê? Qual o objetivo da encarnação?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, para a gente chegar lá, nós vamos que entrar nas rodas das reencarnações, repetindo sempre melhor, com mais consciência. Tá certo? Para uns é expiação, para outros lição. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da essência corporal. Isso é que é expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós temos que ajudar Deus na obra da criação, né? Em A Caminho da Luz, ou em Evolução dos Mundos, é Evolução dos Mundos. Os Espíritos nos falam que nós somos co-criadores, nós criamos junto com Deus. Por exemplo, nós estamos embelezando o nosso planeta, né? Nós estamos quase acabando com o planeta, né? Mas nós estamos também evoluindo, fazendo tudo evoluir. É essa a finalidade de Deus. Nosso desenvolvimento traz o desenvolvimento também da obra de Deus. Tá certo? Muito bem. Essa é a introdução. Chegamos. Muito bem, nós temos um corpo que Deus mandou para a vida. Tá certo? Nós temos que viver. Esse corpo nós mantemos, esse corpo tem necessidades, não tem? Necessidades. Tá certo? Necessidades de quê? Ar. Água. Isso. Alimento. Comida. Água. Isso daqui foi tirado da pirâmide de Maslow, psicólogo americano, na base da pirâmide. São as necessidades básicas, são as necessidades do corpo. Nós precisamos estar com essas necessidades satisfeitas, né? Água, sexo, sono. Uma palavra esquisita aqui, mas eu tenho que repetir, né? Porque pode ter algum psicólogo, biólogo aí no meio, né? Eu tenho que repetir, porque senão vai dizer que eu falseei. Homeostase é a necessidade que a gente tem sempre de chegar no equilíbrio. Estou com fome, eu tenho que me alimentar. Estou com sede, tenho que beber água, né? Tá? Homeostase e expressão são as necessidades básicas. Para satisfazer as suas necessidades, existe o instinto, estudado no livro do Evangelho, nas questões de 71 a 75. Está todas as vezes, né? Pelo instinto, nós satisfazemos as necessidades. Nos animais, esse instinto é irracional, não é pensado, né? O animal é racional. A gente pode ter o nosso cachorrinho adorado, igual filhinho, né? Ali no nosso colinho, né? Aí, experimenta colocar a mãozinha assim, né? Na hora que ele estiver comendo, né? Ele vira para você como um lobo, né? Um leão. Na minha comida não, é instintivo, né? Você pode ser a melhor dono do mundo. O cachorro, já tive essa experiência. O cachorro vira um lobo. Entendeu? Nele é instintivo. Né? Eu sou grande, preciso de espaço. Né? Então, vou sair pela parede agora. Então é isso, é instintivo. Nós, né? A coisa já é raciocinada, né? Se bem mais ou menos, né? Tem gente que com fome não consegue fazer mais nada, né? Para tudo que eu preciso me alimentar. Olha aqui, necessidade básica, tem que me alimentar, né? Se não se alimentar, não consegue fazer mais nada, tá certo? Então, necessidades. Tá certo? Aí agora nós vamos falar
Porque o livro está abrindo na página. Olha só. Tá? Instintos. Instinto de conservação. Tá certo? Se a gente não se alimentar, a vida, Deus mandou a gente viver. A gente tem que viver. Então a gente tem que se alimentar para viver. Senão o corpo morre. Acabou a nossa evolução. A gente precisa do corpo para evoluir. Foi esse mecanismo que Deus fez. Tá certo? Então a gente precisa alimentar para conservar a vida. Existe a lei de conservação. A gente não fala isso, é um instinto de conservação. A gente fala até um instinto de conservação. No livro dos Espíritos está colocado como lei de conservação. Tem a parte de instinto e lei de conservação. Né? Está aqui, todos os seres vivos das questões 702 a 700 e... Não vou ler todos não. 27, está aqui, ó. Todos os seres vivos o possuem, né? Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? Maquinal nos animais, raciocinado em nós, né? Todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Nós temos a necessidade de viver, ó. Deus colocou isso na gente, né? Por isso que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Fundo musical. Né? Não fora possível que Deus, obrigada Senhor, criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então Deus nos deu a necessidade de viver, mas nos deu também os meios. Que meios são esses, né? Essa é a razão porque faz que a Terra produza de modo proporcional o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. Tá certo? Então a Terra tem os elementos necessários, produz o necessário para a manutenção da nossa vida. Como isso é distribuído, como as pessoas usam isso, é outro assunto de outra palestra, né? Da palestra sobre o egoísmo, né? Tá certo. Na questão 711, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais, né? Atrativo no usufruto dos bens materiais que nós precisamos para manter a vida. Respostas: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, que é não só fazer evoluir o planeta, como evoluir a si mesmo. Tá certo? Deus pôs atrativo no uso dos bens da terra. Bens da terra é tudo que a gente pode usufruir. Ele colocou atrativo, gente. Atrativo. Para o cumprimento da missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Pronto, chegou lá. A tentação. Qual é o objetivo da tentação? Por quê? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Né? Eu esqueci de falar que aqui, ó, a nossa condição de espíritos é que nós temos pensamento contínuo, né? Consciência de si mesmo e a capacidade de refletir e refletir sobre Deus. Essa é a nossa condição de espíritos que nós temos, tá? Então, nós temos o pensamento, a capacidade de refletir. Aqui está, por isso que ele fala, né? Desenvolver a razão. A razão. Deus colocou isso para a gente, para que, né? Desenvolver a razão e deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse, nota de Allan Kardec, se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo.
Deus imprimiu a esse uso dos bens da terra o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Tá certo? Mas além disso, dando aquele uso esse atrativo, que Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo, né? Vocês já viram que o abuso é o quê? É a paixão. Viu? Então, o abuso é a paixão, é o nosso excesso. Né? Tá aqui. E aqui, o livro dos Espíritos tem tudo. Traçou o limite dos gozos, está escrito tudo aqui. Mas a gente hoje tem que se ater ao assunto da paixão. Mas na lei seguinte, que é a lei de destruição, está falando da morte, né? Destruição só pode destruir o corpo, né? Só o corpo, só a matéria que tem um tempo, né? O espírito é eterno, eterno, eterno. Criou, nunca mais se acaba, somos nós. Nós somos eternos. Nós tivemos o início da Escritura dos Espíritos, e eu agora estou falando isso, mas eu não estudei isso, então não sei qual é a questão exatamente. Nós somos criados, nós somos eternos. Ninguém nunca vai conseguir acabar com a gente. Né? Nunca, nunca. Nós somos eternos. Nosso espírito é eterno. Nunca vamos ser destruídos. Mas o nosso corpo é matéria. E a matéria tem validade. Tem validade. Né? Tá validade. A validade está acabando. O corpo está acabando a validade. Cada um tem a sua validade. Ainda bem que não tem certinho, né? 2 anos de validade. Não tem. Tem gente que tem 80, tem gente que tem 100. Tem gente que tem 60, vai por aí. A gente tem 20, 15, alguns meses. Cada um tem a sua validade, né? Dependendo do seu projeto que fez de vida lá antes de reencarnar. Então, o que acontece? Nós somos eternos. Então, aqui está falando a lei de destruição, está falando, né? Que é um mecanismo também que Deus se utiliza, né? A gente vem, toma um corpo, evolui um pouco, depois acabou o corpo, depois volta, evolui mais um pouquinho, toma outro corpo. Mecanismo da destruição. Aqui na questão 729 fala assim, ó. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação. Aqui, se é necessária a morte, a destruição, por que tem a conservação, né? Parece que elas são antagônicas, não é? É o equilíbrio. Ó. Afim, para que existe o instinto de conservação? Né? Por que a gente, né, se prende à vida, tem um medo natural, né, de morrer? Não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Isso é o instinto de conservação. A gente quer ficar mais um pouquinho, o instinto de conservação. Deus fez assim por quê? Para a gente ficar na vida, para a gente lutar pela vida, para a gente evoluir, né? Fez tudo certinho. Por quê? Toda destruição antecipada obsta, impede ao desenvolvimento do princípio inteligente, do espírito, né? Que é o objetivo, né? Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir, né? O homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Senão, a não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. É o instinto de conservação. Muito bem, agora nós vamos para o livro falar de paixão. Aí o senhor Allan Kardec está tudo aqui, né? Está tudo aqui, instinto de conservação. Aí o senhor Allan Kardec perguntou assim aos espíritos: será substancialmente mal? Vocês falaram que a paixão era mal, era ruim. Exatamente por aí que ele perguntou. Começou. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Está na natureza, né? O prazer que tem que ter, né? Se a gente não tivesse
papiros linguais, não é? Pegar o gosto, o sabor. Se a gente não tivesse isso, a gente não ia nem gostar de comer. Ia morrer de inanição, não ia nem gostar. Né? Por isso que é prazeroso, né? A gente sair, senão não ia nem se alimentar. Ia morrer de inanição mesmo, porque não é gostoso, a gente não ia querer, né? Será substancialmente mal? Os discípulos responderam não, não é mal. O princípio originário da paixão não é. Foi porque Deus colocou isso na justiça de conservação, embora não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, como tudo. Tudo que existe é para o bem, o bem. Tanto que as paixões podem levar à realização de grandes coisas. É verdade, né? Um homem apaixonado pelo conhecimento descobre, né? Descobre a penicilina, por aí afora, né? Descobre ficar de noite, enquanto não consegue descobrir aquilo, não sai dali, não vai em casa, né? E vai em casa, volta e apaixonado para descobrir aquilo, né? São os grandes homens, os grandes cientistas, né? O abuso que delas se faz é que causa o mal. Outra questão. E agora, como a gente vai determinar qual é a paixão boa ou a paixão ruim? Né? A paixão má. Né? Exatamente o que a gente está pensando. Né? Mas então, qual é a paixão que é boa, qual é a paixão que não é? Né? Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Fez mal a você, não está bom, né? Papiro lingual. Comeu demais, aquela paixão não está boa. Paixão de chocolate aqui. No inverno passado eu virei pelo avesso. Pensei que já estava boa, de fibra, muito remedinho, homeopatia. Pensei que já estava boa. Eu fiquei boa, nunca mais passei mal, né? Vamos no chocolate, chocolate quente, chocolate quente, chocolate quente. Aí um dia chegou no limite, né? Isso também já é de dívida passada, né? O meu limite que é assim, é mínimo, é mínimo. Aí falou, chega! Aí eu virei pelo avesso, fiquei 15 dias de dieta, só tomando remedinho, homeopatia, dia de noite, para melhorar. É o limite, o nosso corpo dá o nosso limite, né? O nosso limite. Aí, falando, isso é o mínimo que a gente pode falar, paixão pela comida, né? A gula. As outras paixões, cada um analisa. Na Veja, de 15 de julho, está uma reportagem muito interessante, ó. A prova que faltava, tá? Aqui eles colocaram esses dois macacos aqui, eles durante 20 anos deram alimentação. Esse aqui com alimentação balanceada, né? Vamos ver, ele recebia 445 calorias por dia, que corresponde a 2.000 calorias que nós devemos nos alimentar por dia, o ser humano, 2.000, né? E esse aqui comia à vontade, ó, comia à vontade. O que aconteceu depois de 20 anos, né? Esse macaquinho aqui envelheceu bem. Sua pele conservou elasticidade. O modo de caminhar permaneceu seguro, a postura continuou ereta na velhice, manteve o comportamento enérgico e vigoroso, típico dos primeiros anos de vida. Viu? 2.000 calorias por dia que a gente precisa. O outro, né, não envelheceu tão bem. Sua postura foi afetada pela artrite. Sua pele ficou mais enrugada. Frágil, ele se movimenta com dificuldade. Tem que malhar, senão a gente para, fica assim, ó. Exames de sangue revelaram concentrações exageradas de glicose e açúcar alto, né? E triglicerídeos, gordura, né? E diz aqui o seguinte, olha só, né?
Que eles não puderam fazer essa pesquisa nos seres humanos porque as pessoas são suscetíveis a desejos e impulsos com relação à comida. Não dá para controlar o ser humano, né? Não dá para controlar, né? Esse moço aqui faz essa dieta magéria. Nossa Senhora. Mas, tá certo, vai viver mais. Quer viver mais de 2.000 calorias por dia, né? Aqui, ó, papel no linguagem. É aí, ó, é um estilo de conservação. É o comer sem exagero, comer sem paixão, sem excesso. Tá certo? É, né? Já tá acabando. As paixões, nota de Allan Kardec, são alavancas que decuplicam as forças do homem, auxiliam na execução dos desígnios da providência. Para isso a finalidade da atração, né? A gente é apaixonado, a gente não sente, né? A gente vai, vence tudo, né? Todas as dificuldades, né? Mas se em vez de dirigir, deixa que ela se dirige, cai o homem nos excessos, e a própria força que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal. O princípio da paixão não é o mal, senhores. Não é o mal. Né? Foi colocado em Deus, em nós, para a nossa sobrevivência. Né? Pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, provavelmente dita, é a exageração. De uma necessidade, daqui, ó. De uma necessidade ou de um sentimento. Está aqui, ó, sentimento. Então, o que a gente vê aqui? Por que isso é importante? Viu? Tudo tem a explicação. A necessidade aqui é do corpo, né? Corpo. Tá? E aqui o sentimento é, vamos dizer assim, espiritual. Por quê? Porque a gente exagerou aqui, a gente cai na paixão. E aí ele fala aqui, ó. Toda paixão que aproxima o homem da sua natureza animal. Animal por quê? Aqui, ó, as necessidades. A gente veio, né? Aqui lá naquele tempinho que a gente andava aí pelo planeta, né? Feroz como um animal. Nós éramos só instintos. Então nós já estamos saindo disso, né? Ainda estamos muito... Às vezes até agindo muito por instinto, mas nós estamos lutando. Estamos aqui no esforço. Quem está aqui está no esforço de sair dessa condição. Então, nós temos que toda paixão que aproxima da natureza animal. Então, quando eu fico tomando chocolate como um animal, eu estou o quê? Né? Me aproximando da minha natureza animal, tá certo? Muito mais calorias do que o meu corpo necessita, né? Então eu estou no excesso da necessidade, né? Tá certo? Aí quando a gente fica aqui estudando 1 hora, faz esses 5 minutos, quando o orador é bom, né? A gente está se aproximando do quê? Né? A gente gosta, a gente se compraz quando vem na casa espírita, sente prazer, né? De ouvir o coral, né? De rever os amigos, né? Nós estamos do quê, né? Nos aproximando da nossa natureza espiritual. É o sentimento que a gente trabalha, tá certo? Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E é o que nós temos que fazer, né? Sair aqui de buscar nesse exagero das necessidades animais, né? E buscar cada vez mais o prazer espiritual para nos aproximar da nossa natureza verdadeira, que é o espírito, né? Mas será que isso é fácil? É fácil? Não, né? Muito difícil. Muito difícil. Muito. É pouco, não é muito. Mas poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu diria, suas más paixões? A gente poderia vencer? Poderia? Lógico. Nessa reencarnação? Não.
É hoje, o tempo é hoje. Não, o tempo já foi. Nós estamos atrasados no tempo, né? Mas estamos hoje, tá bom, né? Para frente, né? Sim, sim, poderia sim. Eu acredito no que está escrito aqui. Quando eu deixar de acreditar aqui, é porque eu estou acreditando numa coisa melhor. Mas eu acredito aqui. Cada letra que está escrito aqui, cada letra, né? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Só falta vontade, né? Pode o homem achar nos espíritos, só falta vontade, né? Aí eu me lembro do He-Man, né? Aquele desenho infantil, né? Que o príncipe lá fala: eu tenho a força e a espada, domina tudo e ele vence tudo, né? Mas nós somos esse, eu tenho a força, que é a nossa vontade. Ele não fala força de vontade, até fala isso, a vontade é a nossa força. Se a gente quiser mesmo, tiver vontade, a gente vence todas, aspas, todas, completamente todas, essas e essas, todas, né? Mas a gente não recebe ajuda. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar das suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhes virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Tá certo? Se a gente quiser mesmo, pedir ajuda, eles vêm mesmo, mas vem que vem. A gente querendo progredir, eles vêm que vem e nos ajudam mesmo, de verdade. Tá certo? Mas o senhor Allan Kardec, né? Parece que leu o nosso pensamento, mas tem umas paixãozinhas que são irresistíveis. É irresistível em certas coisas que são irresistíveis. A gente não tem como resistir a isso. Não tem espírito que me ajude, né? Não é? Ele perguntou assim: mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las, né? Eu tenho vontade, mas tem uma coisa que é muito irresistível, né? Ele fala assim, há muitas respostas. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos lábios, daqui para fora. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. O espírito gosta da paixão, né? Gosta da paixão. Então ele não quer se libertar, ele gosta da paixão, ele se compraz, tem prazer, né? E em consequência da sua inferioridade, ele se compraz e não quer deixar. Eu falei, esse é um assunto muito delicado, porque a gente gosta das nossas paixões, a gente gosta. Como é que a gente vai falar para a pessoa que a gente tem que abandonar as nossas paixões? Isso é complicado, né? Isso aí é de cada um, né? A gente gosta, na verdade, a gente gosta das nossas paixões. Não quer abandonar, e aí fica difícil, né? Isso aí é problema de cada um, né? Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimir, que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É foro íntimo isso, é questão para cada um meditar e tirar suas conclusões e consequências. E a última: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Que dá predomínio na gente, né? A natureza. Como é que a gente combate a natureza corpórea? Praticar a abnegação. Né? Mas que eu leio isso, não entendo. Leio e não entendo. É evolucionário, né? Abnegação, desinteresse, renúncia, desprendimento, devotamento. Sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem, em proveito de uma pessoa, de uma causa, de uma ideia, né? Como é que eu vou equilibrar a minha paixão por chocolate? Deixando de comer chocolate.
deixando de comer chocolate. A gente começa não comprando, né? Porque comprou, dançou, né? Isso é um exemplo banal para a gente refletir sobre as nossas paixões. Todo mundo sabe qual é a sua paixão, não sabe? Menina, eu tenho uma irmã que não consegue deixar de fumar. É a paixão dela. Não consegue. Faz tratamento, gasta, paga mesmo, daqui a pouco cai. Apaixonada pelo cigarro. Então, aí daí vai, né? Apaixonado, né? Pela bebida. Aí daí vai, a gente vai mesmo, né? Isso aí tem que ser daqui, ó. Da vontade da pessoa. Né? Mas é bom a gente saber que a gente tem que trabalhar as nossas paixões, as nossas necessidades. E quanto ao irresistível, acaba aqui, ó. E quanto ao que bom. E quanto ao irresistível, paixões irresistíveis, o livro dos Espíritos nos fala algumas coisas a esse respeito, que a gente pode achar, já está acabando, gente, paciência. As nossas paixões de televisão, das minhas paixões. A gente espera um pouquinho. Irresistível. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Não é? Não é irresistível? Não é? Arrastamento sim, irresistível não. Então você vai sentir, mas irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparam. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Tem outra questão que fala aqui de resistir. Olha, gente, eu não sei esse livro de cor, não. Eu uso Vadimécum, tá? A dessa. Tenho 3. Se achar que eu sei onde é que está aqui a letra aqui, a palavra aqui, não sei de cor. Vou lá no Vadimécum, anota, depois saio, né, pensando algumas. 845. Está na lei de liberdade, no uso do livre-arbítrio, tá? E aqui a nossa, ó, esqueci de dizer aqui que a gente tem pensamento contínuo, consciência, poder repetir, e principalmente liberdade, livre-arbítrio, conquista nossa. Mas a gente tem livre-arbítrio, por causa disso nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos. Sobre o livre-arbítrio. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer, que a gente traz da outra reencarnação, as nossas predisposições instintivas, né? É a história do pau que nasce torto, não é? Morre torto. Como é que é? Como é que eu não posso? Nasci com a predisposição instintiva, né? Da gula, e eu não posso vencer isso, aí vou ter que morrer com isso? Não pode, a finalidade é exatamente a gente equilibrar isso, ó. Tornar brando, ó, brandos e pacíficos, né? Bem-aventurado, ó, o espírito puro é o espírito que alcançou a bem-aventurança. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Então nós temos que realmente, né, regular aí e tornar nossas paixões brandas, né? Então, como é que eu nasço com essa paixão pela comida, né? Pela comida. E como é que eu nasci assim com essa tendência agora, vou passar a vida inteira, vou continuar, né? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-la à prática de atos repreensíveis no que está secundado pelos espíritos, que se simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Porque senão nós estaríamos, né? Seria uma injustiça, né? A gente nascer com aquela tendência, a gente sofre a tentação
E aí a gente não tem como, né, resistir àquilo, não tem, mas a gente tem que querer resistir, né? Resistir. E a outra é melhor ainda. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, o corpo, né? E o corpo não exerce nenhuma, né? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio, né? Mas a minha vontade de comer é tão que ela me, né? Ela me deixa sem pensar, sem raciocinar. Eu tenho que comer muito, né? Chocolate, né? Não é? É que pergunta aqui, né? Ele diz: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos... É a história da carne é fraca, né? A carne é fraca. Gente, a carne, o corpo, não é nada. Ele influencia sim, tá? Mas a carne não é nada. É igual aquele quilo de carne que está lá no açougue. É isso aqui, um quilo de carne. A carne não é. Quem é o espírito. Tem as necessidades tudo, mas quem predomina é o espírito. Então, né, nós não teríamos a nossa humanidade. Humanos, né? Nós somos humanos, né? Ele diz aqui, afinal, que o instrumento não dá faculdade, né? O corpo não dá faculdade, a faculdade é do espírito. Não são seus ossos que lhe dão. Tá certo? Tem outra questão aqui. Então não existe arrastamento irresistível, senão seria muito injusto com a gente. A gente não poder dizer não às tentações de todos os tipos. Para fechar aqui também, vou fechar aqui com isso, umas duas coisinhas só, né? Ainda na lei de liberdade, no resumo teórico do móvel do motivo das ações humanas, o Sr. Allan Kardec vem falando assim, o texto é dele, no que, segundo a doutrina vulgar, desse mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. É a história do que a carne é fraca, então vamos mergulhar na carne, né? É assim mesmo, eu falo que é o complexo de Gabriela, essa história, né? Eu nasci assim, né? Eu sou mesmo assim, e você sempre assim, né? A história da música da Gabriela, que ela cantava, eu nasci assim, não me lembro mais. Mas é o complexo de Gabriela. Se a gente entrar nessa, então, né? A gente está caindo aqui, né? Nas necessidades animais, né? Aí fala assim, ó, muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha e má, e nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fala ostensivamente. Tanto a nossa fragilidade íntima quanto uma tentação externa que nos convoca, nós podemos sempre resistir, né? Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos, ainda dá a forma.
Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical. Quando manda que digamos: não nos deixe sucumbir à tentação e livra-nos do mal. Né? Como tem 5 minutinhos, certinho. Tem uma historinha aqui na Revista Espírita, de 1863, que o senhor Allan Kardec conta a história de um rapaz de 23 anos. Ele não coloca o nome, né? Ele chama só de senhor A. Morava em Paris. Tinha pouco tempo de espiritismo. Esse jovem irrefletido tinha, como ele próprio reconhece, um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era uma irresistível disposição para a cólera, desde a infância, né? Essa irritação, a gente está sempre irritado, sempre com pressa, sempre irritado, não está não? Sempre irritado as pessoas. É o início da cólera, é doença, né? Mais de 5 minutos, todo dia com cólera, é doença. Pode procurar tratamento, porque é doença. Tá? Tratamento, isso é uma depressão. Quando fica crônica, é depressão. Tem que tratar. Medicação e psicoterapia. Pode ir, eu li isso em Joana de Ângelos. Acho que amor como solução. Se não foi amor como solução, foi em estudos espíritas. Tá? Pode tratar, mas esse rapaz estava doente, né? Irresistível. Disposição para a cólera desde a infância. Pela menor contrariedade, pelas causas mais fúteis. Quando entrava em casa e não encontrava imediatamente o que queria, se uma coisa não estivesse em seu lugar habitual, se o tivesse pedido, não estivesse pronto em 1 minuto, entrava em furores de tudo arrebentar. Né? Nem os conselhos dos pais, nem as exortações da religião tinham podido vencer esse caráter indomável. Aliás, compensado por vasta inteligência, uma instrução cuidada e os mais nobres sentimentos. Né? Então o rapaz entrou pelo espiritismo. Ele narra aqui, o senhor Allan Kardec: alguns dias bastaram para fazer desse jovem um ser suave e paciente. A certeza adquirida na vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrena, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência dos nossos atos, todas as ideias bebidas no estudo sério do espiritismo produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu se erguera acima de seus olhos. A vida se lhe apresentou sob outra face, certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria. Se disse: esse ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. Então ele pôde dominar a matéria. Daí esse outro raciocínio: o resultado da minha cólera foi tornar-me doente e infeliz. E ela não me dá o que me falta. Então ela é inútil, desde que assim não progredir. Ela me produz o mal e nenhum bem me dá em troca. Ainda mais pode impelir-me a atos censuráveis e até criminosos. Ele quis vencer e venceu. Desde então, 1000 ocasiões surgiram que antes o teriam enfurecido, mas ante elas ficou impassível e indiferente, com grande estupefação de sua mãe. Sentiu o sangue ferver e subir a cabeça, mas por sua vontade ou recalcava e o forçava a descer. Não é mágico, né? É uma luta. Não é mágico. É vencer isso, você tem que lutar. É a porta estreita, né? É a porta estreita de você, né? Lutando para a sua melhoria, né? Espero que tenha sido útil. Muita paz.